Lá eu decidi. Eu não tinha mais hora para crescer. Financeiramente, minha família começando, uma filha de 1 ano, e eu precisava entender que aquele formato que me trouxe até aqui, até aquele momento, não me levaria para o próximo estágio. Então eu comecei a procurar alternativas que me pudessem entregar uma renda sem que a minha mão, meu processo, a minha vida estivesse envolvida. E a partir dali eu comecei a construir as empresas que a gente tem trabalhado hoje. Fala, Dentista Pro, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do podcast do PV, um momento de discussão nessa mesa de empreendedorismo na odontologia. Dentistas que desafiaram barreiras, que quebraram objeções, que exploraram outros mercados e que trouxeram para a odontologia novos serviços, novos produtos, novas tecnologias, novas estratégias. Esse podcast ele é especial porque ele faz parte de uma série que eu estou entrevistando os mentorados do programa Influência Pro, protagonistas da própria carreira que atingiram sucesso offline ou online, independente se no mocho ou fora do mocho, e estão aqui para discutir, evoluir, contar sua história e colaborar com você que está nos assistindo. O podcast do PV é para o recém-formado, é para o especialista, é para o clínico geral, é para quem está fazendo transição de carreira ou para quem já tem 40 anos de profissão e sabe que vai render mais 10, 15 anos. É para você. Aqui não é um podcast para frustrados e para quem fica reclamando da profissão. Pelo contrário, é para aquele que está na linha de frente da evolução. Se hoje não deu certo, amanhã eu vou fazer dar certo. Esse é o nosso espírito. Na mesa comigo, Rodrigo, que está vindo de Taquara, empresário, dentista, especialista, que criou um projeto, o Inbox, que lidera o processo de ensino, clínicas de exame radiográficos, odontologia digital. Rodrigo, prazerão ter você aqui, meu irmão. Prazer é meu aí estar contigo aqui, PV. Tamo junto, cara, tamo junto. Muito papo a gente bater aqui. Do lado de cá, Cláudio Moretti, que está vindo de Rondonópolis, Mato Grosso. Também empreendedor, autor de livro do Fluxo Digital, vem trazendo uma proposta de parcerias entre dentistas e indústria, é consultor, os dois são consultores, inclusive. O Cláudio, eu tive o prazer de escrever o prefácio do seu livro. Obrigado, Cláudio, pela oportunidade, pelo convite. E estamos aqui entre empreendedores, entre gestores, e pode ter certeza que em momentos isolados, enquanto eu estive com vocês, seja lá em Taquara, quando você me convidou, seja lá em Uberlândia, quando nós batemos papo, eu aprendi com vocês. Insights curtos, conversas de 10, 15 minutos que vocês falaram, PV, faça isso aqui que vai dar certo. Ou seja, vocês não seguram conhecimento, vocês acreditam que quando eu compartilho, volta, né? Sempre volta. E essa primeira abordagem, para que quem está escutando entenda com quem eu estou conversando hoje, eu quero conhecer a Inbox e quero conhecer... Qual a marca das suas empresas, Moretti? Faciale Lumini. A Faciale Lumini. Escola de Odontologia também, que é o curso. Escola de Odontologia, exato. Ou seja, são negócios que estão conectados com a odontologia. Então, para você que vai participar desse podcast nos próximos 50 minutos, nós vamos bater um papo de empreendedor para empreendedor. Dá para viver da odontologia só em cima do mocho? Dá, com certeza dá. Mas tem muito mercado fora do mocho. E esse mercado fora do mocho exige uma mentalidade aberta, pronta para aprender e também sabendo que para empreender às vezes dói. Eu queria começar, vai lá, Rodrigão. Conta um pouco da sua história, a sua marca e o seu mercado. Primeiro, empreender eu acho que está no sangue, tá? Eu acho que é um pouco do que a gente vive no dia a dia, é a ambiência, né? Então, na minha casa, eu vivi isso aí, eu acho que uma vida inteira. Os meus pais, eles trabalhavam como empregados e daí eles tiveram que empreender. Um certo momento, a minha mãe começou a ver que tinha uma oportunidade de negócio, né? Ela trabalhava no departamento pessoal de uma loja e aí ela viu uma questão aí que é bem interessante, que é a questão do ensino, né? Da educação. E ela apostou em fazer uma graduação numa época que ninguém fazia no interior, né? Lá na década de final dos anos 80, começo dos anos 90, ela foi fazer contabilidade. E naquela época o contador ele podia assinar uma contabilidade sendo técnico, né? Mas ela já via que sendo graduada ela ia ter mais autoridade. Daí ela resolveu fazer faculdade. E meu pai estava desempregado, não tinha muito o que fazer, mas aí ele percebeu que na faculdade
tinham vários alunos fazendo o trabalho de conclusão e não tinha naquela época muito computador e tal, e estavam precisando fazer o trabalho de conclusão datilografar. Aí meu pai comprou uma máquina de escrever, foi para casa e começou a datilografar trabalhos. E aí a minha mãe ia conseguindo os clientes, né, na faculdade ali, trazia os clientes, o pessoal chegava com aquelas folhas de caderno, toda bagunçada, assim, entregava para ele sentava na máquina e começava a datilografar os trabalhos. Então ali foi a primeiro negócio que surgiu, assim, que eu vi surgir dentro da minha casa, né? Então, meus pais desempregados, a minha mãe fazendo faculdade, e aí a minha mãe foi empreender também. Abriu o escritório de contabilidade dentro da nossa casa. Então, nós tínhamos um escritório de contabilidade e uma empresa que fazia trabalho de conclusão. Então, eram 2 negócios que estavam surgindo ali. E esses 2 negócios, eles oportunizaram a educação para nós. Então, a minha mãe e meu pai, com esse dinheiro que eles ganhavam, eles conseguiram pagar nosso estudo e do meu irmão. Então, acho que empreender é uma coisa que está no sangue, né? Acho que eu vivi isso aí, tá? E aí, em certo momento, eles perceberam que tinham que replicar esses trabalhos, tinham que uma cópia para a biblioteca, uma para a banca. Aí meu pai comprou uma máquina de xerox para fazer várias cópias, né? E aí foi evoluindo o negócio, foi para o computador, foi para a impressora, a máquina de xerox foi vendida porque não tinha mais serventia, dava para utilizar a impressora. Então, empreender, eu acho que começou ali, tá? E eu acho que aos meus 15, 16 anos, eu tive o meu primeiro negócio. Eu comprei um gravador de CD e comecei a gravar CD. Naquela época não tinha esses players que nem tem Bluetooth, né? Quando a gente escuta aí, o pessoal usava CD mesmo. Eu comprei, convenci minha mãe a comprar um gravador de CD que custava uma grana na época. E na garagem de casa eu gravava CD pra galera ali, todo mundo escutar no carro e ganhava o meu dinheirinho ali e conseguia fazer minhas coisas. Então, acho que meu primeiro negócio foi aí, sabe? Então, acho que empreender é criar um negócio novo, é fazer ele durar, né? Perpetuar a diversas situações, né? Uhum. E, então, a gente sabe que não é fácil empreender no Brasil, né? A carga tributária é muito alta e eu vejo que na odontologia também é difícil empreender. O mercado está muito concorrido, as grandes franquias estão chegando e o dentista ele está tendo que criar outras habilidades para ficar no mercado, tá? Então, eu praticamente estou deixando de trabalhar no mocho e eu fui empreender na odontologia. Aí abri minha clínica de radiologia. Logo que eu saí da graduação, eu fui trabalhar no posto de saúde, guardei meu dinheiro, fui fazer especialização. Aí, depois que eu terminei a especialização, eu fui empreender. Abri minha clínica, que já tem 14 anos, já. E há uns 3 anos eu abri a Inbox, né? Que é uma escola de cursos de imersão. Então, a minha trajetória na odontologia como empreendedor, hoje ela tem 2 empresas, né? A sua clínica radiológica tem 14 anos, qual que é o nome dela? É Exame Radiologia. Exame Radiologia, ela atende a região ali. Atende a região ali. Ela já tem 14 anos. Ela passou por um processo de digitalização, né? A gente parou de moldar um tempo atrás, e uns 6 anos atrás, começou a imprimir os modelos e tal, e ela se chama hoje Exame Digital, né? Então, ela teve até uma nova mudança de marca para trazer esse contexto do digital para dentro do mercado. Não só pelo fato de todos os exames serem digitais, né? Mas também pelo fato de entregar os exames de forma digital. A gente começou a entender o cliente, o que o cliente estava buscando. Então, a gente percebeu que nesse novo mercado, no contexto que a gente está inserido, a gente precisa servir o cliente da forma com que ele é, né? Então, o cliente ele não está mais trabalhando com exame impresso, ele não está mais querendo quase nada físico, sabe? Então, a gente começou a ver esse mercado aí, esse novo mercado, e a gente começou a ver esse contexto aí, todo esse ambiente que tem aí da digitalização. E não é só o exame digital, não é só o escaneamento, não é só isso aí, né? É o ambiente que a gente está inserido, tá? Então, hoje, a gente recebe o exame no celular, né? Então, a gente pode estar aqui, tá fazendo um exame lá na minha cidade, receber uma tomografia num PDF, né? Então, a gente se adaptou a esse conceito e a clínica passou a se chamar Exame Digital. Então, acho que também o empreendedor tem que ter essa visão do futuro. A odontologia, ela está mudando, tá? E o dentista, ele
precisa se adaptar. Perfeito. Essa mudança. Teve essa oportunidade e criou dentro do ecossistema Inbox Experience para conectar. Para conectar e talvez trazer esse conhecimento para o dentista, que eu acredito muito. Ensinar o seu cliente. Ensinar o cliente, a odontologia está mudando e a gente precisa trabalhar com o dentista e preparar ele para o futuro. Legal. Parabéns. Cláudio Moretti, um pouco da sua história, cara, da sua marca, como é que você chegou nela e qual a prestação de serviço hoje, o impacto no mercado daquilo que você se propõe a fazer? PV, eu acho que olhando daqui para trás, eu consigo enxergar que o empreendedorismo surgiu na minha vida quando eu consegui absorver do meu pai a principal característica que ele tinha, o maior ensinamento que ele deixou para mim. Ele falava assim: hoje eu entendo o que é uma soft skill, mas na época ele não tinha esse conhecimento para transmitir dessa forma. Ele falava: filho, o mais importante da vida é você ter um bom relacionamento com as pessoas. Isso eu era menino quando eu aprendia isso daí. E eu vejo que o meu amadurecimento no empreendedorismo, PV, ele teve diferentes estágios, né? Quando eu cheguei na faculdade, eu tinha um pensamento claro comigo. Eu tinha 4 anos ali dentro e eu precisava que os professores me enxergassem de uma maneira diferente. Eu sempre tive essa mentalidade de, no espaço onde eu estou presente, eu preciso me entregar de tal modo que eu seja uma pessoa que quem tem a oportunidade na mão me enxergue de uma maneira diferente. E eu construí isso dentro da faculdade. Eu me aproximei de alguns professores dentro da faculdade. Eu era aquele cara chato que pedia para ir no consultório, pedia para ir, tanto é que eu ia ao centro cirúrgico, né, com os professores cirurgiões da época. Eu gostava de cirurgia. E eu comecei a me aproximar dos professores nesse objetivo de realizar essa mentalidade. Eu preciso estar um passo à frente de quem está do meu lado. Eu preciso ser aquele cara, segundo o Caio Carneiro, que é o cara de camiseta branca no meio de um monte de gente de camiseta preta. Então eu queria ser esse cara. Então eu busquei desde cedo. Eu me aproximei de pessoas na faculdade que hoje foram meus professores e hoje são meus sócios dentro desse negócio. Começou lá atrás por conta dessa mentalidade. Então quando eu formei, eu tive algumas oportunidades. Eu trabalhei 40 dias, exatamente 40 dias em uma clínica popular por exatos R$836. Até que o meu professor da faculdade falou: Cláudio, vem trabalhar comigo. Eu tenho um espaço aqui na minha clínica, no andar de baixo, são 3 cadeiras. E essas 3 cadeiras o pessoal da Uniodonto utilizou há 2 anos atrás, não vingou. E a gente precisa fazer aquilo movimentar. Vamos estudar uma maneira de que fica bom para todo mundo, mas vem trabalhar com a gente. Então, meu primeiro trabalho como empreendedor começou ali. Quando eu estruturei uma tabela de preço, quando eu imaginei como seria uma sociedade justa. Quando eu ouvi um não, falou: não, você está querendo ganhar muito, você está começando agora. Então, você precisa pôr o pé no chão. Não é assim que funciona. O material por sua conta, auxiliar a gente vai dividir. Ali começou minha mente empreendedora a trabalhar, né? Quando eu me propus, eu trabalhei 2 anos, quando eu desejava ser professor da graduação. Então eu me aproximei das pessoas que poderiam me dar essa oportunidade. Então eu trabalhei 2 anos exatamente, sem nem receber nenhum real. Eu era o que chegava mais cedo, saía mais tarde, que tirava ponto dos pacientes. E eu só pude dar uma aula teórica depois que todos os professores oraram e falaram: agora esse material está de acordo com o que a gente quer. Então ali eu comecei a me junto. Logo depois eu fiz um curso de aperfeiçoamento em cirurgia. Na época ainda era permitido fazer durante a graduação, ali no último semestre. E eu formei no curso, recém-formado, comecei a trabalhar nesse formato para meu professor, para um grupo de professores, como professor assistente em clínica. Então foram 2 anos assim. Eu comecei a fazer especialização de implante. Quando a especialização terminou, ele me convidou para dar aula de implante no mesmo formato. E o dinheiro não era o objetivo naquela época. O objetivo era estar perto das pessoas que poderiam me fornecer as oportunidades que eu estava querendo. E aprender. Né? E essa foi a mentalidade, PV, que eu trouxe conforme cada objetivo foi acontecendo. Eu traçava uma meta, traçava um objetivo, conquistava esse, passava para o próximo. Até que em 2019 eu fiz um burnout. Eu pifei por 8 dias, cara. Eu não consegui sair da cama, eu não consegui andar. Eu peguei, depois que os resultados do exame ficaram prontos, e eu não tinha diagnóstico, eu vim parar aqui em São Paulo, no Sírio-Libanês, fiquei 3 dias ali. Até um cardiologista hoje, amigo, conhecido seu, que teve no programa de influência com você, o Carlos Neto. Sim. Um abraço pro Carlos. Ele fechou um diagnóstico de burnout. 2019. Era
coordenador da graduação lá em Rondonópolis, professor da graduação, curso de especialização e essa vida maluca que a gente se propõe a fazer. Lá eu decidi, eu não tinha mais hora para crescer. Financeiramente, minha família começando, uma filha de 1 ano, e eu precisava entender que aquele formato que me trouxe até aqui, até aquele momento, não me levaria para o próximo estágio. Então eu comecei a procurar alternativas que me pudessem entregar uma renda sem que a minha mão, meu processo, a minha vida estivesse envolvido. E a partir dali eu comecei a construir as empresas que a gente tem trabalhado hoje. Então hoje, se eu posso estar aqui em São Paulo hoje com as empresas funcionando, é porque foi um burnout que me proporcionou isso aí. Ou seja, você chegou no final e falou, cara, daqui em diante, se eu seguir, eu não vou para a próxima fase. Eu não conseguia mais construir. Eu trabalhava... Cheguei a trabalhar 18 horas por dia. 18 horas por dia que eu levava o serviço para casa, eu deitava às 2 da manhã, acordava às 5, às 6 e começava o dia de novo. Eu sei exatamente o que é isso, cara. E chega um momento que empreender significa talvez você abrir mão de algumas coisas que você está acostumado. Vai doer no bolso, porque você está numa zona que pode não ser confortável porque trabalha muito, mas é uma zona de conforto porque você já viu que ali você vai pagar suas contas. E você entra num piloto automático. Burnout vem daí. Falando exatamente agora de tamanho de mercado, números e impacto, eu queria detalhes assim, para as pessoas entenderem, tá? Tipo, cara, beleza, então eu criei uma empresa, ela tem isso, X funcionários, eu atendo aquilo. Números, fiquem à vontade se sim ou não. Aqui é para a gente criar o espírito do empreendedor que viveu... Você tem quantos anos, Rodrigo? Eu tenho 39. 39, você? 35. Pois é, nós estamos falando então de pessoas que conseguiram empreender e profissionais que decolaram na odontologia antes dos 40 anos de idade. Mas uma coisa é certa, a frase, o empreendedorismo está no sangue, me leva a crer, se está no sangue ou é genética ou é o poder da ambiência. E de fato, é totalmente ambiência, porque você viu o ambiente das empresas surgindo, né, Rodrigo? Sim. E da mesma forma, o recado, né, meu filho, o mais importante na vida é você ter bons relacionamentos. Cara, é ambiência pura. Então, de qualquer forma, se você está escutando aí em casa falando, caramba, mas eu acho que eu não tenho alguém que possa me dar esse conselho aqui, talvez eu não procure. Já é o 2º ou 3º episódio dessa série que a ambiência vem com uma forte oportunidade de evolução. Escolha. Você não tem controle sobre a economia do país, você não tem controle sobre o que o político que lidera o nosso país vai tomar decisão. A única coisa que você tem controle é onde você vai estar e com quem você vai estar. Isso você tem controle. A ambiência é uma questão de decisão. E faz todo sentido o que vocês colocaram. E o que ficou claro também é que o dinheiro não é o primeiro objetivo do movimento. O primeiro movimento de empreender, o dinheiro não é o primeiro objetivo. Meu primeiro objetivo é me capacitar. Então vai lá, Rodrigão, me conta a história dessa empresa para a gente abrir um pouco a mente e entender, cara, como é que funciona o processo, o que te levou a ser o empreendedor que você é hoje dentro do seu negócio. Depois eu vou fazer a mesma pergunta pro Cláudio. Então, PV, eu me formei, eu tinha 21 anos, né? Entrei na faculdade com 17, eu ganhei meu diploma em agosto, estava com 21 e em setembro eu fiz 22, então praticamente com 22 anos, né? E eu não tinha grana, tava duro, né? E aí eu vinha olhando para trás, assim, vendo o sacrifício que a minha mãe estava fazendo para pagar a faculdade, porque eu tenho um irmão que tem 1 ano e meio a mais que eu, né? E o outro que tem 10 anos, né? Então era eu e meu irmão mais velho, Rafael, e eu tava olhando, assim, aquele sacrifício da minha mãe pagando 2 faculdades particulares, né? Aí eu pensei, cara, eu não posso pedir mais nada para minha mãe, eu tenho que baixar a cabeça, tenho que trabalhar. E se eu quiser empreender, se eu quiser abrir meu negócio, tem que ser com o meu próprio dinheiro, né? E aí eu fui trabalhar num posto de saúde, como eu falei, guardei minha grana, paguei minha especialização, mas eu já tinha meu propósito firmado, desde a época da faculdade que eu queria ser radiologista. Que momento que a chave virou? Cara, eu acho que vai ser isso aqui. Na faculdade, né, eu tive bons professores, e que foram, além de meus professores, meus amigos, né, são até hoje, né, o André, o Carlos, esse pessoal todo aí, um abraço para eles. E adoro eles, assim, e eles me orientaram muito, então acho que lá na faculdade a gente criou uma relação legal e eu olhei e falei, cara, é isso que eu quero fazer. E aí eu dei um pouco de sorte também, eu acho, né? Porque todo empreendedor tem que ter um pouco de sorte, muito trabalho e tem que ter visão, né? Acho que isso aí são elementos básicos, assim, sabe? E quando eu terminei a especialização, era a época que estava entrando os aparelhos digitais no Brasil, né?
Então, isso era em 2011. E ali, eu acho que ali foi a questão da sorte, né? Porque se eu tivesse me formado um ano antes, eu teria comprado um aparelho que não era digital, enfim, né? Então, eu acho que eu teria entrado no mercado já passando um pouco de trabalho. Então, em 2011, eu fundei a Exame, que é a clínica de radiologia. Já era uma clínica 100% digital, né? Todos panorâmica, as radiografias intrabucais, todos eram digitais. Isso aí foi diferencial, né? Então, eu gosto da palavra diferenciação, né? Eu acho que para a gente se destacar, qualquer dentista que está me escutando, que ele está pensando em abrir o consultório, se ele for fazer o que todo mundo faz, ele vai fazer o que todo mundo faz. E ele não vai se diferenciar. E ele vai passar um trabalho. Tá? Então, hoje, quando alguém pede um conselho, né? Rodrigo, tá há tanto tempo aí no mercado, a gente vê aí que tu tem já uma certa segurança, o que tu poderia passar? Eu sempre falo, procura se diferenciar, né? Então, assim, eu acho que eu gosto muito da palavra comunicação, tá? Eu acho que se comunicar não é só vender, tá? O bom comunicador, ele consegue extrair das pessoas que trabalham, do time que trabalha com ele, tá? E ele consegue fazer esse time trabalhar em alta performance para ele, tá? Então, claro que a venda dentro do consultório, ela passa pela comunicação. É inevitável, né? Um dentista que não sabe se comunicar hoje, ele não vai ter um processo de venda tão claro. Mas não é só isso, tá? Então, assim, a comunicação é uma habilidade que eu acho que todo dentista tem que ter. E eu tenho muito isso aí. E eu acho que isso me ajudou, tá? E aí, então, a Exame já estava consolidada. E eu estava conversando com dentistas que faziam parte do meu relacionamento ali no dia a dia, né? Que me perguntavam, tinha dúvidas de diagnóstico. Eu estava percebendo que esse pessoal tinha um déficit de conhecimento, que eles queriam avançar um pouco mais, mas que a distância para fazer um curso em São Paulo, até o custo para pegar um avião, ficar num hotel, era maior que o curso, né? E aí a empresa tinha crescido um pouco mais, ela estava numa sala pequena, ela tinha crescido um pouco mais, ela foi para uma sede maior e aquela sala pequena estava sobrando. E aí eu pensei, cara, agora eu vou realizar meu sonho, que é abrir a Inbox. E ali veio o segundo passo do meu empreendimento agora, que é a Inbox, né? Que é esse projeto que eu estou apostando. E fazem 3 anos que então eu criei a Inbox, né? E a Inbox é uma escola, tu já esteve lá em Taquara, já foi no nosso evento lá que a gente fez em novembro, agora o meeting. E ela está numa ascensão bem grande e eu tenho orgulho em falar que esse é um projeto, ele me dá muito orgulho porque a gente está em Taquara, numa cidade que fica a 80 quilômetros de Porto Alegre, aí do lado de Gramado, e que a gente leva os melhores professores do Brasil para lá, sabe? E eu gosto de ver que o dentista que está comigo lá no dia a dia, ele vem me agradecer assim, pô, obrigado, porque eu queria fazer um curso com o PV e eu não precisei pegar um avião para ir lá em Uberlândia, lá em São Paulo, e o PV vem em Taquara. Isso, há um tempo atrás, era uma coisa quase que não dava para pensar, né? Então, assim, esse é um dos projetos que surgiram há pouco tempo, assim, que eu estou apostando muito, né? Então, falando... Só que agora com a experiência que você tem do seu outro negócio. Com a experiência da Exame, já. Ou seja, você tem um negócio que te suporta, já não Sim. é aquela... Você não está meio que saindo do zero. Você sabe que os riscos agora podem ser até menores, porque você tem um aporte, você também tem experiência. E aquela questão, um negócio de sucesso abre oportunidade para outros negócios, né? Sim. E o que é muito legal, desculpa até te interromper, Rodrigo, mas é importante as pessoas entenderem que você não sai da linha, você continua no mesmo mercado. Tudo bem, Sim. eu não estou falando que você não tem que diversificar, você pode investir no imobiliário, você pode investir em fundos e outras coisas, mas se você busca abrir novos negócios na mesma área, no mesmo setor, você cria o que a gente chama de ecossistema, né? Um negócio alimentando o outro. O cliente pode, inclusive, transitar. Um aluno da Inbox pode ser um cliente dentro do seu serviço de radiologia ou o contrário, ou um Sim. trazer benefício para o outro. Sim. Você percebe isso e as pessoas percebem isso. Eu gostei muito do que o Cláudio falou de relacionamento, né? Que ele começou, né, a criar um relacionamento na faculdade. E a Inbox e a Exame, elas têm esse relacionamento próximo com o cliente, né? Então, o cliente da Exame, ele também é cliente da Inbox, ele está no ecossistema, sabe? Então, eu acredito muito que com o relacionamento a gente consegue também alcançar outros níveis, né? E o Cláudio falou um negócio que eu achei legal também, é que quando a gente vai empreender, a gente não está pensando no dinheiro, né? A gente está pensando no que a gente gosta, no que a gente quer fazer, né? Mas talvez não seja a realidade do dentista que recém se formou, né? Ele quer empreender, ele quer abrir o consultório. E precisa do dinheiro. Mas precisa do dinheiro para pagar as contas, né?
Só que às vezes ele não sabe como fazer. Ele acaba abrindo um consultório, ele não tem ideias de como abrir o consultório, sabe? E ele vai fazer o que todo mundo está fazendo, sabe? E ele não vai investir em outros conhecimentos, né? Então, acho que é fundamental hoje para o dentista. A gente está trazendo lá, por exemplo, esse ano, curso de fotografia. Tá? Eu acredito muito que o bom dentista, ele tem que saber fotografar. Tá? O dentista, como é que ele vai expor o trabalho dele para o cliente dele ou para o futuro cliente dele se ele não sabe fotografar? Tá? A gente está trazendo o curso cinema para dentistas agora em julho. Tá? Como que o bom dentista vai mostrar o trabalho dele no dia a dia para o paciente se ele não sabe fazer uma filmagem? Tá? Então a Inbox ela faz praticamente uma curadoria com o dentista. Ela pega o dentista e mostra, o caminho é esse, tem um curso de fotografia, tem um curso de filmagem, tá? Tem o curso da Bruna, que é para pacientes com necessidades especiais, que é um novo mercado que a gente vê aí, que os dentistas não... Na nossa região, por exemplo, tem poucos dentistas. Então, eu acredito muito nisso aí, tá? Em preparar o dentista, e a escola ela tá ali para servir o dentista para ele ficar bom, sabe? Mostrar o trabalho dele. Eu conheço muita gente boa que não sabe expor o seu trabalho, sabe? E aí, claro, se a gente for entrar depois em influência, a gente vai longe, assim, sabe? E que a gente precisa de todas essas habilidades para trabalhar com influência, sabe? E a influência é uma necessidade, né? Com certeza. Que a gente precisa, né? Com certeza. É constância, né? Sim. Constância. Legal, Rodrigo. Moretti, na mesma pegada, cara, as pessoas querem saber, porque tem um detalhe importante que precisa ser falado aqui. São 2 empresários, são 2 empreendedores que criaram negócios no interior. Não estou falando que no interior não funciona e tudo que tá na capital funciona. Mas uma coisa tem que ser dita. O dinheiro está mais na capital do que no interior. Sim. As oportunidades. Mas se você souber trabalhar e enxergar, você pode inverter o vetor. Você pode trazer, inclusive, pessoas da capital para o interior. Eu queria escutar um pouco disso também. Vamos na sua linha, Claudião, dentro do seu negócio. De BH para Uberlândia. Trazer a galera de BH para Uberlândia. PV, eu formei em Cuiabá, minha formação toda foi em Cuiabá. Né? Então eu fiz ali graduação na Unic, e nesse grupo de professores, que era dono de uma escola, o Walter Bertoni, um abraço para ele, inclusive. Ali foi onde eu me criei, especialização em implante, depois prótese, depois voltei na faculdade onde eu fiz graduação, fiz mestrado. Então o início da minha jornada foi ali. Em final de 2013, começo de 2014, eu voltei para Rondonópolis por uma questão de relacionamento. Eu não tinha muita opção. Eu voltava ou eu não casava. Então, minha esposa, o negócio dela é familiar, é do agronegócio. Então, assim, ela falou, olha, para mim, me deslocar para Cuiabá é impossível, ou você vem realmente, ou... Então, eu voltei 4 anos depois de formado, eu voltei para Rondonópolis e comecei lá do zero novamente. Aluguei uma sala, fui trabalhar num outro consultório e comecei do zero ali. Mas não perdi meu vínculo com Cuiabá. Então, eu ia para Cuiabá dar aula na especialização de implante, eu voltava em Cuiabá dar aula no aperfeiçoamento de cirurgia, e eu toquei minha trajetória assim durante um bom tempo. Quando 2016 abriu a primeira graduação em Rondonópolis, né? Primeiro processo seletivo para contratar professor. E aí eu me inscrevi lá para fazer. Falei, pô, quero isso aqui. Porque eu sempre dei aula na pós-graduação, por conta do núcleo que eu estava inserido, mas eu nunca tinha entrado na graduação, nunca tinha sido professor de graduação. Então, quando abre a graduação em Rondonópolis, o Walter, que era meu professor, que me deu a primeira oportunidade, falou, Cláudio, tô enxergando um espaço aqui, cara. Essa galera vai formar e vai precisar de pós-graduação em Rondonópolis. O que você acha de a gente fazer um projeto aí pra gente abrir clínica, escola e abrir tudo aí em Rondonópolis? E na época, financeiramente, era o começo da minha caminhada. Então, eu não tinha condições financeiras de investir. E o Walter foi o cara que fez todo o investimento por trás disso. Então, quando ele faz o investimento, eu entrei com pouca coisa, aquelas condições que eu tinha na época. E no projeto eu fui, ao longo dos anos, devolvendo aquilo que foi aportado com o lucro das empresas que foram criadas. Até que chegasse o ponto que eu zerasse isso daí. Então, fui para a graduação, passei em primeiro no processo seletivo, fui contratado na graduação. E aí veio Faciale, primeira clínica e escola de odontologia posicionada já pensando 5 anos depois da formação desses alunos. Então ali eu dediquei essa fase da minha vida toda a construir o meu CPF. Era o meu nome, a minha reputação era a coisa mais importante que eu tinha na cidade. Cidade interior tem isso, né, André? É um deslize muito pequeno, pequeno, todo mundo conhece todo mundo. Todo mundo conhece todo mundo. É primo de todo mundo.
Então, o meu nome e a minha reputação sempre foi a coisa mais importante para mim. O feedback dos pacientes, eu trabalhei muito para isso, junto com faculdade, graduação e tal. Até que 2019, quando eu fiz o burnout por conta todo esse processo, eu precisei responder uma pergunta. Quando eu precisei ganhar mais dinheiro, com menos tempo trabalhando, e eu precisava responder a seguinte pergunta: como é que eu vou fazer os pacientes chegarem até a clínica e não procurarem a minha pessoa? E não ser eu o ponto de apoio. A parte de descentralizar. A parte de empreendedorismo dentro da odontologia com clínicas nasceu da necessidade de olhar para o meu negócio e falar assim: o negócio não suporta mais depender do Cláudio. Primeiro que o Cláudio tinha pifado. Depois, não tinha possibilidade de escalar dentro do negócio se tudo tivesse na minha mão. Apesar de já ter equipe na época, a gente já tinha 4, 5 dentistas que trabalhavam junto, mas eu fazia todas as consultas, eu distribuía todos os planejamentos, eu operava todos os pacientes, eu reabilitava todos os pacientes, estava 3 períodos na faculdade, então o tempo estava escasso e eu precisava fazer o paciente chegar na minha clínica, mas que ele não me procurasse. Eu precisava do paciente que não conhecesse nem o Cláudio nem a Faciali. Quando eu comecei a jogar esse jogo, eu comecei a entender que é possível ter um negócio, é possível fazer ele gerenciar e trabalhar bem, entregar resultado bom, mesmo não estando aparecendo dentro dele. Então, faço um movimento de sair de dentro, de preparar o meu negócio para a minha saída de dentro dele. E hoje poder estar gerenciando e não mais à frente do negócio. Então, foi ali que nasceu o desejo de empreender. Primeiro para essa primeira clínica, foi minha primeira unidade. E depois que o processo estava maduro, eu entendi, esse processo pode ser replicado. Eu posso aplicar isso com novas pessoas, o mesmo modelo, porque eu sei como o formato faz para entregar uma Acertou o método, ajustou o processo. Legal, chegamos num ponto aqui que vale a pena trazer. Os dois trabalham com processo. Eu conheço pelas mentorias, pelo trabalho, os dois trabalham exatamente com processos, a ponto de estarmos aqui, independente se hoje é segunda ou sexta-feira, você tem condição de estar aqui e o negócio não está parado. Quantos dentistas que estão nos escutando agora, para tirar 15 dias de férias, ele paga para ficar de férias, ele paga de novo porque ele está deixando de trabalhar. Para sair de férias, o negócio dele para. Isso é anti-empreendedor. Isso além de custar muito caro, isso vai com certeza assolando, né, todo o processo. Praticamente você fica 15 dias fora e tem que trabalhar os outros 15 dias para compensar os 15 dias que você não ganhou, fora o investimento. Onde é que está o segredo disso? Volto para o Rodrigo e devolvo para o Cláudio. O segredo de você poder estar fora do seu negócio e o seu negócio continuar rodando. Acho que essa palavra processo, ela diz tudo, né? Então, acho que eu demorei um pouco até entender isso aí, porque, como o Cláudio falou, a gente está lá no interior, né? E todo mundo conhece a gente, né? Então, todo mundo quer ser atendido pela gente. Tem um vizinho, tem um amigo, e aí a gente está com o CPF à frente do CNPJ. E aí chega uma hora que a gente tem que sair um pouco e deixar a clínica com um processo bem definido para poder se distanciar um pouco. E aí cuidar de outras coisas e empreender novamente, né? Então, no início eu queria botar a mão em tudo, né? Sangue novo, vontade, né? Queria estar conversando com todos os clientes que chegavam, atendendo todos os clientes que chegavam. Mas eu vi que estava custando muito tempo, né? E quando a gente a gente não consegue estar em 2 lugares ao mesmo tempo, né? Então, quando eu estava conversando com o paciente, eu não conseguia estar com a minha cabeça pensando em outro negócio ou fazendo outro negócio, né? Então, eu comecei a pensar em padronizar as coisas, né? Padronizar todo o jeito, desde o atendimento, início, cadastro, aquela requisição para onde ela vai, se ela é urgente, ela vai para outro lugar, se o dentista quer o exame só digital, se ele quer só impresso, se ele quer receber o exame pelo WhatsApp, se ele quer receber pelo e-mail, tudo tem um lugar. Tá? Então isso aqui ficou muito segmentado, todos os processos ficaram bem segmentados. Então hoje eu posso estar aqui, eu vou ficar uma semana em São Paulo, quando eu voltar, eu sento na minha mesa, eu sei onde eu começo, eu sei onde termino. Porque está tudo no seu determinado lugar. É uma esteira de produção. Então tá tudo certinho, bem organizado, tá? E aí a equipe tem que estar bem treinada para fazer isso aí, tá? Então o processo para quem quer escalar um negócio é fundamental, né? Então assim, quem não tem processo na clínica, também eu digo assim, se não quiser escalar, né, PV, processo para organizar é muito bom. Sim. Tá? Gera menos desgaste, menos esforço. Né? Eu digo assim, se tu tiver tempo sobrando, não quer fazer nada, tu pode ir para casa e ficar com a tua família. Né? Então, se tu tem um processo,
vamos dar um exemplo, um consultório pequeno. Eu sou dentista, me formei agora, eu vou abrir meu consultório e eu quero ter um consultório com um processo bem organizado. A minha secretária tem que saber quando o paciente chega, o que ela vai pedir para o paciente, ela já tem que saber como vai preencher a ficha e eu já tenho que estar preparado para atender aquele paciente. Eu já tenho que ter um briefing daquele paciente, saber um pouco da história dele. Eu vejo muito dentista que começa a atender o paciente na hora que ele senta na cadeira. E aí começa o erro, né? E aí não sabe o que vai fazer, não fotografou, não pediu um exame, não consegue nem montar o diagnóstico. Então a minha formação ela é de diagnóstico, né? Então eu vejo, eu trabalho com muitos dentistas lá, né? E eu vejo o bom dentista, ele é o cara que pede os exames todos organizados, ele pede para mandar para ele abre, ele olha os exames, ele se prepara para atender o paciente, tá? Isso é processo, tá? Então o processo não necessariamente precisa ser para uma clínica grande, para um negócio grande. Ele pode ser para um dentista e uma secretária. O processo não necessariamente é algo complexo. Não é complexo, ele é muito simples. Sim, né? Na verdade, ele veio para simplificar. Ele vai se tornar complexo se o tamanho do negócio também é compatível para isso. Né? Cláudio, mais algum segredo, cara, para um empreendedor ou para o dentista estar fora do mocho ao mesmo tempo o negócio dele está funcionando para ele? Eu acho assim, eu comecei a entender isso aí. Quando eu comecei a estudar empreendedorismo, e comecei a olhar para o meu negócio como uma empresa de fato. Até então eu não entendia que um CNPJ, uma clínica, era uma empresa. A clínica era eu, minhas costas e minhas mãos. Quando eu entendi que era, a primeira coisa que eu aprendi a fazer foi eu preciso separar a clínica em 3 setores. Setor operacional, setor comercial e setor administrativo. Quem são os times que representam cada setor? Separei meus colaboradores primeiro. Depois eu comecei a entender qual era a jornada do cliente. Porque o cliente ele começa lá na prospecção, e aí independente de qual seja o método que você usa, online ou offline, mas a jornada do cliente começa lá, e até a fase de fechamento, e não fechamento do paciente, porque o processo continua se ele não fechar após a consulta. Eu chamo isso de linha de transmissão. Todas as reuniões minhas aqui me falam linha de transmissão. Começa na captura do lead lá fora, e aí essa linha de transmissão tem vários estágios até o fechamento, e cada posição dessa linha tem um jogador do meu time. Ou seja, aqui além do processo, times. Pessoas. Pessoas. Quando os processos estavam bem estabelecidos e a coisa ainda não caminhava como eu queria, eu entendi que mais importante que o processo eram as pessoas que estavam comigo. E eu comecei a entender que as pessoas, as boas pessoas que vão ficar com você, ela só fica se ela tiver visão de onde ela vai chegar. Você pega um jovem dentista, promissor, habilidoso, faculdade, comunicação, lidera bem. Ele vem trabalhar comigo. Ele só vai ficar comigo dentro desse processo se ele enxergar onde eu vou levar ele. Se ele tiver a visão clara de onde ele pode chegar do meu lado. Porque se chegar em determinado momento que as habilidades dele esgotarem e ele não entender aonde ele pode crescer no processo, ele vai procurar uma oportunidade fora. Ou ele vai abrir o dele, ou ele vai trabalhar para uma outra empresa. E os colaboradores são da mesma forma. Se os colaboradores não enxergarem qual é o potencial que ele tem de crescer dentro da empresa, na primeira oportunidade de contratação fora, ele vai mandar o currículo dele. Então, selecionar as pessoas certas, treinar as pessoas de maneira correta, acompanhar as pessoas do time e saber como você consegue motivar essas pessoas é um papel da liderança. Então, dentro desse processo, eu descobri que eu precisava me tornar um líder. Porque eu precisava dar visão para onde essas pessoas precisavam ir, eu precisava da motivação necessária para elas trabalharem, eu precisava entregar os processos adequadamente para essas pessoas, para que eu oferecesse condições saudáveis de elas crescerem. Eu só entendi que a minha clínica poderia ficar sozinha hoje se as pessoas tivessem clareza na visão de onde elas estavam indo e se elas tivessem clareza de como ela poderia crescer do meu lado. Então hoje a minha liderança dentro do meu negócio, seja na escola, seja na clínica, seja na segunda unidade, eu quero crescer, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ter mais visibilidade. Mas eu não aceito fazer isso se meu time não crescer junto. Então, antes que eu cresça, eu preciso que aquelas pessoas coloquem mais dinheiro no bolso e aquele projeto faça sentido para a vida delas. Quando eu alinho as pessoas certas, nas posições certas, com os processos corretos, aí eu tenho uma máquina fácil de administrar na mão. Não foi simples criar isso. E eu acho que as pessoas que estão próximas do seu projeto são tão importantes ou mais importantes que os processos. E vocês dois acreditam que para estabelecer um processo, selecionando a pessoa correta, treinando o time,
o fator tempo, o fator conhecimento e o fator resiliência são importantes. Sem dúvida. Por quê? Deve ter doído. Deve ter doído, às vezes, cortar uma pessoa que está com você há tanto tempo por essa pessoa saber que, por mais que você seja competente nisso, você não é importante aqui. O que eu posso fazer é que você venha para cá. Essa mobilidade na formação de times, às vezes dói, porque às vezes o colaborador não entende. Eu sinto isso várias vezes. Porque quando o negócio muda, às vezes o time tem que ser readequado. Tem que ser readequado. Né? Fontes de obtenção de conteúdo, de conhecimento, porque isso que vocês praticam hoje, vocês não aprenderam nem na graduação, nem na especialização, nem no mestrado, nem no doutorado, isso não vai ser ensinado. Empreendedorismo não é um conteúdo na formação de um profissional da área da saúde, deveria, porque é uma limitação do profissional da área da saúde. Então, de onde foi? Tipo assim, fiz esse curso, li esse livro, recomendo isso. De onde que veio? É do autodidatismo, porque não pode ser só ambiente e experiência. Eu acho que chegou um momento que vocês tiveram que sentar, treinar e estudar. Vai lá. Eu acho que a gente não aprende na odontologia isso aí, né? É, na faculdade, não tem curso para isso aí no nosso setor. Acho que é muito difícil, né? E quando eu ia fazer 30 anos, eu estava com 29 anos, eu botei na minha cabeça que eu ia abrir outro negócio que não fosse da odontologia. E aí eu vim para Itapevi numa reunião de franquia da Cacau Show. E aí eu sentei naquela reunião e eu vi que tudo tinha um processo. Para escolher o ponto comercial, eles pediam para te ficar na frente do ponto que tu desejava e contar quantas pessoas passavam durante 1 minuto ao meio-dia, às 3 da tarde, às 5 da tarde. Então, mesmo eles em São Paulo e eu lá em Taquara, eles conseguiam ter uma base se o ponto que eu estava escolhendo era bom. E eu pensei, cara, eles estão muito à frente. Sabe? Eles criaram um processo. O pé direito da loja tem que ter tanto, não pode ter um pilar no meio, tudo tinha um padrão. Aí eu comecei a estudar muita franquia, né? E eu tinha um desejo de montar uma franquia. Só que depois eu vi que não era, que eu ia ser um escravo da franquia, né? E aí eu, não quero ser pra mim, né? Mas aquilo você pôde... E aí eu comecei a visitar outras clínicas e tal. E aí um dia eu fui na Papais, do Jefferson, meu amigão aí, o Jefferson, e eu vi CRM. Eu pensei, pô, CRM, os caras com CRM... E tudo certinho, com BI, sabendo a clínica. Eles tinham, na época, 18 filiais. Sabia a hora que tinha aberto a clínica, quantos pacientes tinham atendidos. E eu vi aquilo ali, eu pensei, cara, sensacional isso aqui, porque eles sabem tudo. Eles têm muitas clínicas, eles têm um call center em São Paulo com 200 funcionários, só dentro do telefone. E então eu comecei a visitar outros locais, assim, sabe? Eu acho que isso aí abriu minha cabeça. Acho que ficar parado, sentado no consultório, a gente não aprende nada. Tá? Então, se a gente quer aprender sobre processo, a gente quer empreender, tem que viajar, tem que ir em outras empresas, tem que ter visão, tá? De negócio, tem que ter numa reunião de franquia onde eu aprendi, sabe? E acho que o Sebrae ensina muito, tá? Acho que eu fui em algumas palestras do Sebrae, alguns dados do Sebrae também é importante para o empreendedor, que o empreendedor que está só focado na odontologia hoje, ele não vai aprender sobre negócio, né? Negócio a gente aprende fora da odontologia, assim, porque a odontologia não tem muitos negócios, assim. Não falando, claro, existem grandes empresas do setor, mas o dentista pequeno, assim, ele está muito dentro do consultório, muito sentado no mocho, tá? Então, isso aí não traz conhecimento para ele, sabe? Então, acho que tem que... Se eu fosse dar um conselho para um dentista que quer aprender a administrar o consultório de uma outra forma, eu ia falar para ele sair um pouco do consultório, para ele abrir a visão, assim, ele ver outras empresas trabalhando, sabe? Ele estudar o ambiente de outras empresas que não do nosso setor. Eu acho que isso aí traz muitos insights para o dentista. Legal. Obrigado, Diego. E aí, Claudião? Essa é a mesma pegada aí, cara. Eu comecei... logo quando eu precisei responder essa pergunta que eu falei para você, como é que eu vou fazer o paciente chegar aqui na clínica sem buscar por mim? Eu precisava de leads frios, eu precisava de pessoas que não conhecessem a Facial e nem o Cloud, né? E ali eu entendi que eu precisava de ajuda, porque eu não sabia fazer isso. Eu não sabia como que eu ia procurar, como é que eu ia conquistar esse paciente. A única ideia que eu tinha era visitar as empresas da cidade, fazer um cartão de fidelidade que nunca funcionou no meu projeto. Então eu fiz quando eu comecei a pesquisar sobre isso, eu cheguei num projeto que eu não sei se hoje ainda tem, se foi em 2019, chamava Clínica Ideal na época, aqui em São Paulo. Uma consultoria. Consultoria que levou em torno de 15 meses, que depois dos 15 meses eu cancelei o contrato antes da hora, mas entendendo que eu não estava pronto para o projeto, eu precisava estudar mais.
Às vezes a consultoria vem, mas não encontra o CPF pronto, né? Igual marketing, né? A agência de marketing vem, mas o cara não está pronto para o projeto. Não está pronto para fazer, eu não estava. Tinha muito... A base não estava consolidada, né? Depois veio meu segundo projeto de estudo, foi Sucesso Odonto Online, com o Ricardo Novak. Foi a primeira vez que eu entendi uma metodologia diferente. Achei um projeto muito legal online, é uma coisa que eu fazia no consultório, entre um e outro paciente ali e tal. Fácil de consumir. E foi onde eu comecei a consumir conteúdo online. Né? Na sequência eu fiz o presencial dele, né? Foi a Select, foram um ano de trabalho direcionado, individual, com um tutor dentro do meu negócio, entendendo os pontos fortes, os pontos fracos, né? E concomitante a isso, eu comecei a estudar, buscar por consumir conteúdos, tanto Instagram como online. Eu comecei a gerenciar meu Instagram para educar o algoritmo, para trazer esse tipo de conteúdo para mim. Comecei a seguir pessoas que eu não seguia antes. E comecei a ler alguns livros. Nessa jornada foi onde eu conheci o conteúdo que mais me prendeu nessa fase, era o que eu consumia do Joel, do Caio e do Flávio, né? Que me levou a um curso presencial com eles, o First Day, para consumir conteúdo não odontológico, né? Então essa jornada, o casamento da minha fase de docência, que nasceu no Fluxo Digital lá atrás, 2013, 2014, quando lá na clínica onde eu estava inserido, quando o Walter comprou o primeiro scanner, quando a gente ainda jogava o pozinho com aquela dificuldade. Mas a minha vida de empreendedorismo, que foi um burnout que me motivou, o casamento dessas duas coisas foi o que me motivou a escrever o livro. Porque eu enxerguei no fluxo digital, que era uma coisa que até então eu só enxergava a evolução técnica do processo, eu enxerguei ele como uma ferramenta, como um ecossistema. Na verdade, eu comecei a ver o fluxo digital em várias etapas de todo o processo. Então, o CRM faz parte do fluxo digital, uma radiografia, uma tomografia, um bom sistema de gerenciamento no consultório faz parte do fluxo digital. Um bom treinamento para os colaboradores que trabalhem com as ferramentas, com chatbot, com automação, tudo isso faz parte do fluxo digital. A sua equipe está totalmente contaminada e conectada, fotografia, vídeo, a experiência do cliente através do fluxo digital. Então, o fluxo digital, para mim, passou a ser uma ferramenta tecnicista para ser uma ferramenta no modelo de negócio, onde você aplica ele nas diferentes etapas e nos diferentes pilares do seu negócio. Então, foi a junção da experiência. A experiência técnica de trabalhar no processo com dificuldade, mas também essa pegada empreendedora, que foi uma necessidade que me fez conectar. Eu falei, acho que o fluxo digital talvez não tenha ninguém ainda observado ele dessa maneira, que ele pode ser, sim, uma ferramenta tecnicista, mas ele também é uma ferramenta de modelo de negócio, de empreendedorismo, sabe? Muito legal. Cara, quem está nesse podcast aqui, eu vou te mandar a real. Quem está nesse podcast, você chegou até aqui, fez um investimento altíssimo para a sua visão empreendedora. O que eu já anotei aqui não é brincadeira, cara. Eu estou falando com 2 mentorados do programa Influência Pro, 2 caras que empreendem fora da odontologia, que empreendem e conquistaram os mercados que eles se propuseram liderar no interior, prestam serviço para uma micro-região em escala também estadual. E esse ecossistema que vocês criaram como empreendedores acabou colocando vocês também em contato como líderes de opinião, como consultores de indústria, etc. Está tudo conectado. Aqui a gente já poderia criar um outro podcast, como que o empreendedor pode prestar serviço também para uma outra empresa, né? Um B2B, algo como eu prestando um serviço de consultor para uma multinacional que está entrando no mercado onde eu tenho já o domínio da tecnologia, ou de repente eu tenho o consumidor final. Isso tudo tem a ver com o negócio de vocês. E para essa rodada final, olha só, cara, já batemos o tempo do podcast. Tipo assim, a gente nem descolou tiramos o pé do acelerador, né? Não freou nem na curva. Empreendedorismo, para você, Rodrigo, em uma palavra ou numa frase, o que significa para você? É criar um negócio que tenha diferenciação e que essa diferenciação ela possa sofrer qualquer alteração de tempo, que ela seja atemporal, né, digamos assim, e que ela resista a todos esses
essas pedras no caminho que vão chegar. Resiliência. E ela tem resiliência e ela fique ali, sabe? Que ela persista ali e que esse negócio seja duradouro, tá? Então, acho que empreender não é fácil, né? Como eu falei, né? E eu acho que empreender é ter esse poder de criação com essa diferenciação. Legal. Empreendedorismo para você, Claudião? Estabilidade não existe. As habilidades que me trouxeram até aqui não garantem meu sucesso para o futuro. Estabilidade não existe. Legal. Influência para você, meu brother. Vai lá. Legal. Cara, eu tô aprendendo influência contigo, né? A influência, ela tá muito ligada à comunicação, né? Então, como eu falei, eu sou um bom comunicador, mas eu tava muito no offline, né? E aí, agora eu tô vendo que, como eu falei, a empresa, ela mudou o nome, foi para Exame Digital, porque ela viu o contexto que ela estava inserido, né? Uhum. E eu tô vendo também o contexto que esses novos pacientes, novos dentistas estão chegando, sabe? E eu tô vendo que a influência, ela é necessária hoje, tá? Então, se eu fosse definir influência, assim, eu vejo que é um poder de comunicação muito grande, assim, que a gente tem que ter, tá? Pra gente poder ajudar outras pessoas. Com certeza. Conectar o CEO, o dono, com o consumidor, Sim. né? Não o CNPJ, o nome fantasia, Sim. com o consumidor, né? Influência, Cláudio. Sua bandeira é a minha, VV. Influenciar é servir. Aprendi contigo, cara. Servir paciente, servir aluno, servir rede social. Mas para esse ano, mais que tudo isso, servir o meu time. Mais do que nunca, eu quero ver as pessoas que estão em volta comigo no meu projeto crescendo, para que todo o projeto cresça junto com isso. A gente não precisa influenciar para fora, né? A gente pode influenciar primeiro para dentro, né? Legal. Principalmente quando você já tem um time robusto. Massa. Sucesso. O que significa para você? Eu vou na linha do Celso Hort, não gosto da palavra sucesso, não. Eu gosto da palavra bem-sucedido, né? Celção. O Celção, eu aprendi isso com ele, né? Sucesso é tempo, é qualidade de vida. Ele falou isso aqui no podcast que fez Ele em falou? Uberlândia. Falou, cara. É foda. Eu já ouvi ele falar essa frase várias vezes. Então, ser bem-sucedido, eu acho que é tempo, qualidade de vida, é olhar para trás e ver o que a gente fez, que a gente deixou um legado para as pessoas, sabe? Que a gente está trazendo informação de qualidade, sabe? Show. Acho que é isso aí, assim. Show. Sucesso, Brana. Para mim, sucesso, cara, é um check, é um feito naquilo que eu falei para mim mesmo que eu ia fazer. Eu acho que isso é sucesso. Posso amplificar isso para todas as áreas da minha vida. Seja na minha família, seja no meu trabalho, seja na minha igreja. Cumprir meu propósito. Eu me propus a fazer aquilo e eu vou ter aquilo realizado. Acho que isso é sucesso. Legal. E a última pergunta, Rodrigo e Cláudio, por que a mentoria Influência Pro? Por que aceitaram o convite? Por que falaram assim, cara, eu vou participar desse programa? Primeiro, eu nunca fiz uma mentoria, né? Eu acho que foi a primeira oportunidade e eu acredito muito no que tu tá trazendo pra gente aí, PV. Principalmente no poder da influência, né? Eu tava numa zona de conforto e com a minha empresa já consolidada, já com 14 anos, e eu tinha que sair da zona de conforto, né? Então, acho que a mentoria tá me tirando da zona de conforto, tá me trazendo novos insights, tá me abrindo portas, né? Acho que o mentor, ele tem esse papel, né? De abrir as portas e principalmente para sair da zona de conforto e aprender e estar nesse ambiente, conviver com outras pessoas, sabe? Acho que eu escolhi a mentoria e aconselho todo dentista que está nos ouvindo aqui, que está em dúvida se faz ou não uma mentoria. Eu posso te dizer hoje que a gente fez, acho que nem 1/3 da mentoria e se acabasse hoje já estaria ótimo, assim, na minha visão. Obrigado, cara. Obrigado por estar aqui. Obrigado por acreditar. Pode ter certeza, nós vamos fazer muito barulho ainda e muita coisa boa junto, viu? Obrigado mesmo. Claudião. Eu acredito que liderança não é um cargo, liderança é uma conquista. Eu acredito que as pessoas, elas lideram por 3 fatores. Lidera por conhecimento, lidera por comportamento e lidera por resultado. Tem muita gente no cargo de liderança que não é líder. E tem muita gente que não está no cargo de liderança que é líder.
você é líder. Você é um exemplo para mim, uma inspiração, e eu desejo ser como você. Foi por isso que eu escolhi o Influência Pro. Obrigado, meu irmão. Obrigado pela oportunidade. E obrigado por estar aqui, porque eu sei que esse deslocamento para a gente nesse circuito todo, ele não é simples. E eu sempre pergunto, eu estou perguntando em todos os episódios, para entender também o ponto de vista de quem está do lado de lá, do mentorado. E lógico, nós estamos aqui ao vivo, a gente está gravando, isso aqui vai ficar gravado, e eu quero também que as pessoas conheçam o perfil daqueles que desejam fazer um programa de mentoria que eu imaginei. Quando a gente cria um programa de mentoria, vocês são mentores e estão desenvolvendo projetos também de novas mentorias, tem pessoas que têm o dinheiro para comprar a mentoria, mas não merecem estar na mentoria. Quando eu digo não merece no sentido de o propósito não comunica. Se, por exemplo, alguém chegar e falar assim, eu tenho um sonho de criar uma clínica que eu quero bater meta de vender 2.000 implantes por semana. Talvez não seja a minha mentoria o melhor para essa pessoa. Porque eu não sei se essa meta ela vai ser atingida dentro de uma linha ética e segura como você faz no seu negócio, como você faz no seu negócio. E como eu tento fazer no meu negócio todos os dias. Então, é legal você conhecer o mentorado, porque a diferença de um curso para uma mentoria é que aqui eu não vou colaborar com você, eu vou cooperar com você. A gente vai colocar a mão na massa junto e vamos construir. E aí eu tenho que tomar o cuidado para o mentor também não ser um consultor. Eu não entro no seu negócio, eu não vou virar sócio, eu não vou mexer ali, mas até um certo momento eu te direciono para a gente atingir o objetivo. E a influência, eu concordo com o que vocês falaram. Influência vende, influência aumenta ticket, influência aumenta autoridade, principalmente quando ela carrega credibilidade, ética e autenticidade. Ser, independente do ambiente, ser a mesma coisa. Obrigado por estarem aqui. Eu vou finalizar aqui com uma frase que eles colocaram para você. Você que é aluno de graduação, vocês viram que os 2 entrevistados de hoje agradeceram os professores, referenciaram os professores, lembraram o nome dos professores e falaram, eu devo ao professor porque naquele dia ele me deu um insight, o professor virou meu sócio. Então, valorize as pessoas que estão na linha de frente te dando aula. Saiba selecionar os seus ídolos e as suas referências. Nem sempre o que é gente boa vai ser o melhor para você e nem sempre aquele que te deu um puxão de orelha ou que te deu uma negativa significa que ele é ruim ou que ele te odeia ou que está te perseguindo. Na verdade, você tem que ter a maturidade de um acadêmico de saber que o professor que está ali na linha de frente se propondo, ele é um missionário da educação. Eu sei que existem professores e professores, eu sei que existem diversos tipos, mas saiba selecionar, porque são essas pessoas que vão te direcionar para o seu primeiro ambiente de futuros negócios, seu primeiro ambiente de empreendedorismo. Vão te dar o seu primeiro ambiente e oportunidade de falar do seu futuro. Tá? Obrigado por estar aqui. Se esse podcast ele somou para você, encaminha para alguém, curta o canal, siga seu propósito, porque o podcast do PV é, na verdade, uma oportunidade que a gente tem de conversar entre dentistas conteúdos que não são odontológicos, mas colaboram com a odontologia. Obrigado mais uma vez, Rodrigão. Prazer. Obrigado, PV. Obrigado, PV. Valeu, cara. Obrigado. Show. Valeu. Tamo junto. Até o próximo episódio. Valeu. Obrigado.